Oi, tudo bem? Eu me chamo Ellen, sou pastora de jovens aqui da Igreja Batista Koinonia e hoje eu estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre como Deus te vê. Você já parou para pensar nisso? Como Deus te vê? Qual a visão que Ele tem sobre você? Isso é muito legal porque isso define muitas coisas dentro de nós e trabalha até a nossa identidade também. E hoje eu quero que você relembre comigo sobre um personagem bíblico do Antigo Testamento. O nome dele é Gideão. Depois, se você quiser ler um pouco sobre a história de Gideão, você vai encontrar em Juízes, a partir do capítulo 6. Gideão, ele vive um momento com o povo de Israel em que os midianitas estão tomando conta de tudo. E a Bíblia diz que o povo tem tanto medo que eles se escondem em cavernas, cavam buracos, devido ao temor que eles tinham mesmo dos midianitas. E interessante é que Deus encontra Gideão no momento em que ele está debulhando trigo e ele estava escondido também. Porque aonde os midianitas chegavam, eles levavam tudo, os animais, todos os mantimentos. E o povo de Israel nesse tempo estava com muito medo e por isso se escondiam. Então Deus tem esse encontro com Gideão nesse momento. E é interessante porque Deus, ele chega e já chega com palavras de afirmação sobre Gideão. Ele começa a falar sobre guerreiro valente, eu estou com você, vá nessa sua força. E era tudo o que Gideão não conseguia ver naquele momento de dificuldade que ele vivia. Às vezes nós passamos por situações assim também, né? Nós nos sentimos com medo, nós nos sentimos totalmente sem forças para fazer qualquer coisa. E não é assim que Deus nos vê. Deus nos vê de uma forma totalmente diferente. E é interessante que quando Deus fala isso, e lá na Bíblia relata que é um anjo do Senhor que fala isso com ele, Gideão, ele já começa a falar sobre o momento que ele está vivendo. Ele nem consegue parar para refletir sobre as palavras que estavam sendo proferidas ao seu respeito. Ele começa a indagar e a interrogar aquele anjo, perguntando por que aquilo estava acontecendo. Cadê os milagres que os antepassados tinham falado para ele sobre a questão do deserto, sobre o povo que foi livre da escravidão do Egito? E ele não para pensar sobre quem era que estava falando com ele. E ele não consegue nem acreditar que realmente era um anjo que estava falando com ele, o anjo do Senhor. E aí ele só acredita no momento em que ele pede para o anjo esperar. Ele vai em casa, ele prepara uma comida, volta e acontece algo poderoso naquele momento. Então ele acredita que realmente é o anjo que está falando com ele. E uma coisa que nós precisamos entender é quem somos em Deus. Gideão, a partir daquele momento, ele começa a ter uma outra visão. E Deus dá uma grande tarefa para Gideão, uma grande responsabilidade, que era livrar o povo dos midianitas. E Gideão pede 2 confirmações para saber se realmente o Senhor estaria com ele. E o interessante é que aquele homem que estava com medo, o povo de Israel que tinha todo medo, Gideão não conseguia mais ver saída para aquilo. A história termina com um triunfo, uma guerra vencida com apenas 300 homens. E Gideão se torna realmente aquilo que o anjo tinha falado para ele. Ele era um forte guerreiro, valente. Ele sabia que a força dele estava no Senhor. E quantas vezes nós não conseguimos ver isso? Quando nós passamos por tantos momentos de dificuldade, é difícil de ver certas coisas. E nós nos esquecemos de como Deus nos vê. E eu queria convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro 2, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 9 a 10. Que diz assim:
Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Que texto, né, gente? Quando a gente pensa, quando eu penso sobre esse texto, quando eu leio esse texto, meu coração ele se enche de alegria de saber que Deus pensa isso sobre mim. E quantas pessoas não estão por aí sofrendo, muitas vezes até cristãos mesmo, porque não conseguem enxergar a forma como Deus as vê. E como isso é importante, como isso traz a nós um senso de missão tão grande. Quando Gideão ele consegue ver realmente quem ele é em Deus, Gideão ele se torna um grande guerreiro valente. Aquele homem que antes se escondia para debulhar um trigo, agora ele é capaz de levar um exército de apenas 300 homens e ele consegue derrotar um exército de milhares e milhares de soldados. Isso é fantástico e isso é o que Deus consegue fazer através do poder dele que opera em nós. E hoje eu quero te incentivar, eu quero te impulsionar a pensar como Deus te vê, a pensar sobre o que Deus fala sobre você. E existem também outras passagens onde diz que você é um filho, filha amada do Senhor. E que você não precisa se preocupar com aquilo que já passou, com os erros do passado. Quantas pessoas têm vivido tristes ou até subjugadas por tantas coisas que já cometeu e por tantos comentários de pessoas que continuam ali relembrando as coisas que essa pessoa já fez. Não é assim que Deus te vê. Não é assim que Deus nos vê. Deus nos vê sob uma outra ótica, E essa ótica, essa nova lente que Ele nos vê, ela é chamada de Jesus. Sim, é através de Jesus que Deus nos vê. É através de Jesus onde a nossa identidade e o nosso caráter, ele é forjado. E é isso. Hoje eu quero te incentivar a ter certeza daquilo que você é no Senhor. Daquilo que Deus tem falado a respeito de você. Não se importe com o que já aconteceu, com o que já passou. Deus, ele se importa muito mais com o que vai acontecer daqui para frente. E o meu desejo é que a partir de hoje a sua caminhada com Jesus seja gloriosa, que a sua identidade e o seu caráter seja forjado nele. Que Deus te abençoe.